Deus nos deu o maior presente de todos quando nascemos de novo, o dom do Espírito Santo, o próprio Espírito do próprio Deus vivendo em nós. Quando você recebeu a vida eterna em Cristo Jesus, você não apenas teve seus pecados apagados ou recebeu uma nova vida transmitida em seu espírito. Sim, isso estava envolvido, mas Deus fez ainda mais por você. Ele te deu o Espírito Santo. João Batista disse aos seus ouvintes que esse batismo do Espírito Santo substituiria o batismo de água e arrependimento. Seria um batismo de fogo. Veja o que diz Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não há limite para as possibilidades disponíveis para a pessoa que recebeu o Espírito Santo. E se você colocou sua fé em Cristo Jesus e em seu sacrifício na cruz, declarando Ele como seu Salvador e Senhor, então Ele vive em você por meio do Espírito Santo. Ele também nos preenche cada vez mais quando oramos por sua presença. Com isso, recebemos capacitação para caminhar espiritualmente. Enquanto andava na terra, o Senhor Jesus deu dicas da vida espiritual que viveremos quando recebermos o Espírito Santo. É o que está escrito em João, capítulo 7, versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Com isso, ele se referia ao Espírito, que aqueles que nele crescem receberiam mais tarde. Até então, o Espírito Santo não havia sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Jesus deixou claro aos seus discípulos que o Espírito Santo não viria a menos que ele voltasse para o céu. E graças a Deus que Jesus está assentado no céu e o Espírito Santo, o seu próprio Espírito, está agora na terra para encher todos os que creem e o recebem. No passado, antes da chegada do Espírito Santo, ele só podia usá-las por um período de tempo. O único grupo de pessoas sobre quem ele esteve foram os reis, os sacerdotes e os profetas. Ele não podia habitar em ninguém. No entanto, Deus prometeu que chegaria um tempo em que seu Espírito viveria em nossos corações. Isso significava que chegaria um tempo em que o Deus Santo habitaria em homens indignos e impuros. Isso significa que Deus tinha um plano para tornar possível que pessoas normais hospedassem o Espírito Santo sobrenatural do Deus vivo. Diz a Bíblia em Ezequiel capítulo 36, versículos 25 ao 28. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Estamos vivendo esses dias hoje. Quando o Espírito Santo entrar em sua vida, ele te tornará extraordinário. Ele sempre vem com provas. Haverá mudanças e haverá sinais. Por quê? Porque ele é o Espírito de Deus. Ele é o Deus vivendo em você e não vem para ficar parado, mas para realizar uma obra em sua vida. Talvez, mesmo tendo entregado sua vida a Cristo, você não consegue dizer se tem o Espírito Santo ou se ele está trabalhando em você ou não. Bem, aqui estão alguns sinais de que o Espírito Santo está trabalhando em você. Você deseja conhecer mais a Deus. Uma das primeiras coisas que indica o início da obra do Espírito Santo na vida daqueles que acabaram de se tornar filhos de Deus é um novo desejo de conhecer a Deus cada vez mais. Há um novo desejo de ler a Bíblia, de orar, de compartilhar as boas novas com os outros e de fazer o que é certo. Isso não é o produto de uma mera mudança de mentalidade, não. É uma obra do Espírito Santo. Ele é quem ativa o seu desejo por ele. Você não pode fingir. Se estiver aí, está aí. Se não estiver, então não está. Você já viu que a primeira coisa que aconteceu com as pessoas que encontraram Jesus ou os apóstolos foi que elas queriam segui-los e fazer parte de sua comunhão? Isso mesmo. Não foi apenas a excitação com o milagre, mas o fato de que algo estava acontecendo em seus corações. O Senhor estava despertando um desejo. Esse anseio geralmente começa quando os indivíduos iniciam a sua jornada rumo à salvação, fazendo perguntas, buscando respostas e buscando a paz. É mais ativado quando o indivíduo finalmente cruza esse limiar para confiar em Cristo e o Espírito Santo entra nele.
Quanto mais você responder a esse desejo que cresce em seu coração, mais você buscará o Senhor e mais seu relacionamento com Ele crescerá. Outro sinal é que sua vida é transformada. Acredito que o maior milagre da terra é o milagre da salvação. Sim, há muitos milagres que vivenciamos no Senhor, porém, o maior deles não é abrir os olhos dos cegos, nem fazer os coxos andarem, nem mesmo ressuscitar os mortos. É o milagre da conversão. Não creio que alguém possa explicar como que uma pessoa pode passar de pecadora a santa num piscar de olhos. Mas é isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 16 e 17. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A transformação começa de dentro para fora e se manifesta do lado de fora. Quando o Espírito Santo estiver trabalhando em você, certas mudanças começarão a acontecer em sua vida. Essas mudanças são as coisas que agradam a Deus e substituirão aquelas coisas que costumavam ser uma segunda natureza para você. Foi isso que transformou Saulo, o perseguidor, em Paulo, o grande apóstolo. Transformou Pedro, o pescador teimoso e inconsistente, em Pedro, o amoroso e intrépido proclamador do Evangelho. Transformou fanáticos políticos, cobradores de impostos, mentirosos, ladrões e prostitutas em homens e mulheres cujas vidas não se pareciam em nada com o que costumavam ser. Este é um sinal de que o Espírito Santo está agindo em você. Você começará a notar mudanças ocorrendo, decisões sendo tomadas e estilos de vida sendo reavaliados. Não por medo de algo, mas porque você começa a sentir que não é mais quem era. Começa de dentro e se manifesta do lado de fora. Ainda outro sinal de que o Espírito Santo está em você é que o fruto do Espírito aparece. Quando você recebeu Jesus em seu coração, seu Espírito veio e se estabeleceu, fundindo sua própria vida em você, recriando seu próprio Espírito. Um dos sinais de que o Espírito Santo está agindo é que você começará a manifestar o seu caráter. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, lista essas características para nós. Veja: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Estes são também frutos de transformação, pois as mudanças que você manifesta se enquadram nessas características. Esses frutos mostram o caráter do Espírito de Deus e de um espírito humano recriado. Na verdade, o fruto do Espírito é o sinal mais importante de que uma pessoa é filha de Deus. Por quê? Porque ele demonstra que você realmente foi tocado e afastado de sua vida antiga. Mais um sinal é que você terá orientação divina e receberá discernimento. Outro sinal da atuação do Espírito Santo em sua vida é a ativação dos seus sentidos espirituais. Uma das razões pelas quais a Bíblia diz que uma pessoa sem Cristo está morta é que o Espírito de Cristo em você ativa os sentidos do seu espírito. Na biologia, sabemos que os seres vivos possuem características. Entre elas estão a sensibilidade, a capacidade de responder a estímulos. Um homem ímpio não pode sentir Deus, compreendê-lo ou responder a Deus, a não ser para primeiro ser salvo. A Bíblia nos diz em Romanos, capítulo 8, versículos 6 ao 11: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é a inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Quando o Espírito de Deus estiver trabalhando em você, ele te guiará. Você não ficará satisfeito com qualquer coisa. Haverá um forte desejo de saber o que Deus está dizendo e de descobrir isso através da oração e da leitura da Bíblia. A Bíblia nos diz: todos os que estão guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Em outras palavras, o Espírito de Deus conduz os filhos de Deus.
Talvez você não esteja prestando atenção à sua orientação. Esta mensagem é um lembrete de que Ele está sempre por perto para te guiar se você se submeter a Ele. Existem tantos líderes falsos no mundo hoje, inclusive dentro da igreja. Será necessária a orientação do Espírito Santo para dizer o que vem de Deus e o que é mentira. Um sinal sólido de que Ele está trabalhando é que você reconhece sua voz e pode dizer se Ele está por trás de uma obra ou não. Ainda outro sinal do Espírito Santo é que você receberá capacitação espiritual. Por favor, lembre-se que esses sinais não são finais, o que significa que ainda existem mais sinais por aí. No entanto, estes são importantes. Antes de sua ascensão, Jesus pediu aos discípulos que permanecessem em Jerusalém até receberem poder do alto. A que poder era esse ao qual ele estava se referindo? Era o Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, ele confirmou: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra." O Espírito Santo é o portador do poder de Deus. Ele capacita você para a vida espiritual. Embora tantas pessoas vivam, morram e vão para o céu sem realmente conhecer ou andar neste poder, isso não significa que ele não esteja lá. Uma dessas capacitações é a capacidade de orar em línguas. Esta é uma das maneiras pelas quais o cristão se edifica na fé e na intimidade com Deus durante a oração. É um exercício de fé que desenvolve resistência espiritual e leva você às profundezas do poder de Deus. É uma habilidade que permite orar por coisas que você nem conhece. Outra capacitação é a disposição e ousadia para declarar Jesus. Quando o Espírito de Deus capacitar você, ele te moverá de ser tímido como Pedro era quando negou Jesus, ao mesmo Pedro que corajosamente se apresentou diante de milhares de pessoas para pregar Jesus. Qual foi a diferença entre essas duas situações? Na primeira, era apenas Pedro, mas na segunda, era Pedro com o Espírito de Deus. Um negou e teve muito medo de se identificar com Jesus. O outro foi intrépido em fazer isso, mesmo que significasse morrer. Quando o Espírito te capacitar, você terá o discernimento sobre a revelação de Deus. A palavra de Deus se tornará viva para você. A oração se torna interessante. Você se interessa em viver uma vida santa e recebe o poder de rejeitar os pecados que antes te dominavam. Eu poderia continuar, mas tenho certeza de que você entendeu. O Espírito Santo é uma bênção incrível e ele está perto de você, se você é um filho de Deus. Tudo o que você precisa fazer agora é acreditar que ele está aí e pedir a ele para realizar a obra dele em sua vida. Quando ele fizer isso, você se tornará frutífero e cumprirá seu destino em uma maravilhosa jornada de fé.